A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, como vocês estão? Tudo bem? Nós vamos começar a escola bíblica neste sábado, ou para outro dia da semana, você que está acompanhando aí. E a lição de hoje é a lição de número 5, como interpretar a Bíblia. Sabe aquele texto que você leu e não entendeu? Bem, a gente vai falar disso, como você pode entender esse texto. Então, é um conteúdo, um estudo fundamental para a nossa caminhada cristã. Eu vou te convidar a orar. Estou aqui com o pastor José Wagner, certo, pastor? Estou aqui com o pastor Isaac e nós vamos agora orar, pedindo a bênção de Deus sobre esse estudo. Vamos lá? Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, por mais um momento de reunião e estudo bíblico. Senhor, a gente pede que o Teu Espírito Santo nos ajude a eu, Felipe, ajude o pastor José Wagner, o pastor Isaac, nesse estudo, Pai. Que Teu Espírito Santo esteja conosco e também com quem está acompanhando esse estudo bíblico pela internet, Senhor, pelo seu celular. Nos abençoe, Pai. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, como eu mencionei, agora eu vou apresentar com um pouco mais de calma. Quero agradecer a presença do pastor Isaac Rizzi, pastor que já congregou um bom tempo aqui na Afonso Pena, né, pastor? Fale conosco aí. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Quero agradecer desde já ao pastor Wagner pelo convite, né, a minha pessoa para estar aqui com vocês, meus queridos irmãos. E é um prazer, né, rever o Felipe nessa ocasião. E, meus queridos, confesso em dizer para vocês que eu fiquei assim, muito feliz, contente, né, com este convite trazido aqui pelo pastor Wagner. A diaconisa Márcia, o presbítero Natanael, já havia criado um contato antes, mas assim, não aprove e aprove esse momento. E eu espero que o Senhor, através do Espírito Santo, fale conosco por meio dessa palavra que será trazida para nós nesta manhã. Amém. E o nosso pastor José Wagner, dê a sua palavra, o seu oi aí, pastor. Paz do Senhor, amados irmãos, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E aí, estamos aí, juntos mais uma vez, para darmos continuidade no aprendizado aí da palavra do Senhor nosso Deus. Como disse o Felipe, é hora de nós aprimorarmos aqui as nossas técnicas, o nosso jeito de olhar para a Bíblia e procurar entender ela um pouquinho mais, né? Estamos vindo aí de uma série de estudos aí maravilhosos e que esse possa ser mais um edificante aí em todas as nossas vidas. Maravilha. Então nós vamos começar agora. Irmãos, o texto base, né? Então repetindo aqui, a lição 5, tá? Lição 5, como interpretar a Bíblia. E eu quero ler com vocês aqui o texto base que está na lição. Você, por favor, acompanhe. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Atos 17, verso 11, a leitura na NVI, Nova Versão Internacional. Esse versículo aqui me chama muita atenção, porque os bereanos recebem um elogio. Os bereanos, eles eram curiosos. Então, o que acontece? Eles viam se realmente aquilo que estava sendo ensinado estava conforme estava escrito. E, meus irmãos, algo que eu penso é o seguinte: será que a nossa igreja, a igreja cristã, não somente no Afonso Pena, a igreja adventista promessa no Brasil e no mundo, será que a gente está tendo esse cuidado de verificar tudo aquilo que a gente escuta sobre a palavra de Deus? Será que a gente está tendo essa curiosidade boa? E aí eu preciso agora, ainda na introdução, passar aqui uns comentários aqui, porque a gente que tem um dia a dia de igreja, eu vou compartilhar essa introdução aqui. Pastor José Wagner, a gente anda escutando umas heresias por aí, né? A gente tem visto uma falta de interpretação de texto grande aí, né? Você é o ponto fraco de Deus. A gente tem escutado umas coisas aí. Como é que anda?
Verdade, Diácono Felipe, verdade. Né? Infelizmente, nós temos sim visto e ouvido algumas heresias por aí. Né? Algumas, além dessas, né, de você o ponto fraco de Deus, né, da questão de você muitas vezes literalmente exigir as coisas de Deus, achar que Deus é que tem que fazer tudo por você, ou às vezes até mesmo, e aí como tem o tema da lição de hoje, né, como interpretar a Bíblia, olhar para ela e falar assim, não, ela não é suficiente, tem que ter algo mais. Ou seja, a Bíblia deixa de ser a plena palavra de Deus. Né? Sem contar aqueles que ainda, como nós já até vimos lá em uma das lições nossas, né, quando nós abordamos um pouquinho sobre seitas e heresias, o fato ainda de nem sequer acreditar na divindade de Cristo. E infelizmente, Diácono Felipe, né, nos dias de hoje, a gente vê por aí, né, alguns grupos de pessoas dizendo que Jesus não é Jesus. É um outro personagem. Né, o nome de Jesus não é esse. E aí querem distorcer aquilo que a Bíblia apresenta para nós. Então, precisamos tomar cuidados, porque mentiras têm sido semeadas, distorções da palavra têm sido semeadas, e como disse uma vez uma certa pessoa, quando uma mentira é falada repetidas vezes, ela passa ou em algum momento se torna uma verdade. E eu e você temos que tomar bastante cuidado nisso. Mentira é mentira, verdade é verdade. Isso aí, pastor. Então, o senhor concorda que a coisa anda complicada, né? Pastor Isaac, olha, não tem, é uma coisa que está muito repetida. O que está acontecendo com o povo de Deus, com tantas bíblias de estudo, com tantos recursos? O que está faltando para o povo de Deus acertar na interpretação da Bíblia? O que está faltando? Antes da gente aprofundar os tópicos, o que a gente tem que melhorar? Por que o povo não está acertando? E tanta heresia, tantos comentários mal feitos estão acontecendo no meio cristão. Sim, Diácono Felipe, né? Diácono Felipe, eu entendo, meu querido, que falta aprofundamento, né? Aprofundamento no estudo da palavra. E esse aprofundamento tem caminhos, né? Tem sugestões que serão trazidas para nós dentro dessa lição, que fará com que nós busquemos essa profundidade da palavra dentro do seu contexto. Se nós ignorarmos esses caminhos, essas orientações, nós corremos o risco de buscar uma interpretação fora de contexto, né? Então, hoje, nós estamos sendo orientados a como fazer a busca desse aprofundamento para que a gente não corra o risco dessa interpretação fora de contexto, que é o que nós vemos na mídia, né? Justamente por algumas faltas de cuidado na busca da linha, né, de uma interpretação correta, a gente percebe que muitos têm buscado aí levar o evangelho de forma totalmente contrária àquilo que realmente a essência dessa pureza do evangelho ela traz para a gente. Maravilha. Então, meus irmãos, nós evangélicos, nós protestantes, nós que temos a nossa teologia com base na consulta da Bíblia, no exame da Bíblia, nós precisamos fazer que nem os bereanos, todos os dias aprofundar, como foi mencionado aqui. E hoje nós temos vários recursos, né, para a gente poder chegar a uma boa ideia sobre o texto bíblico, né? E um desses recursos é esse momento que você está participando agora, que é a Escola Bíblica, que a gente também vai tocar nesse assunto. E o item 1 da nossa lição, o item Os Equívocos da Interpretação. Tá? Então, eu imagino que em algum momento você já leu um texto bíblico e talvez você não entendeu na primeira leitura. E quais são os equívocos, os erros que geralmente as pessoas cometem, pastor Isaac? Meus queridos, então tratando sobre a questão do tópico, os equívocos da interpretação, então assim, não saber interpretar a palavra do Senhor, né, a criação de conceitos, é possível que eles sejam equivocados, quando nós não interpretamos a palavra do Senhor corretamente. E nós podemos perceber isso já na igreja primitiva,
através do apóstolo Pedro, ele traz informações para a gente. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, narra o seguinte: nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. Então, Pedro está falando aqui das cartas do apóstolo Paulo, que alguns fracos na fé, então, eles tinham já uma interpretação equivocada, né, quanto à informação dessas cartas, né? Então, estava falando de sentidos equivocados. Agora, quanto a essa questão da interpretação, é necessário que a gente perceba esses equívocos dos céticos, né? Então, os céticos, eles entendem que precisa ter comprovações dos fatos para defender a realidade dessa causa, né? E como que eles consideram os céticos essa defesa, né? Então, eles trazem aqui ao menos duas situações, duas razões, né? A primeira razão, eles consideram que a Bíblia é uma coletânea de lendas. Então, ou seja, é uma coletânea de narrativas fantasiosas que não é verdadeira. E a segunda questão que eles trazem para a gente aqui é a questão que a Bíblia ela não pode ser interpretada literalmente, porque não pode confiar em seus escritos numa perspectiva de certeza cultural. Então, essa é a informação que eles trazem para fazer a sua defesa quanto à questão de entenderem que a Bíblia não deve ser interpretada de forma corretamente. Interessante, né? Uma coisa que a gente aprende, professor José Wagner, pastor Isaac, eu digo por ser formado em História, é que todo documento precisa ser analisado. Também tem a questão da análise do discurso, pessoal de letras. E quando a gente fala desse contexto histórico aqui, a Bíblia ela está inserida em diversos momentos da história. Então a gente tem ali Abraão lá na Mesopotâmia, lá onde hoje é o Oriente Médio. A gente tem Jerusalém, Israel. E aí a gente tem a partir de Atos, Roma, nós temos Grécia. Então veja que cada povo tem o seu modo de viver, né, que é a sua cultura. Cada povo teve seu momento histórico. Por exemplo, quando a gente pega a questão da escravidão, uma coisa que chama muita atenção, pensando na história, nós que estamos aqui hoje, nós vivemos numa sociedade livre. O Brasil, desde 1888, aboliu a escravidão. Então, nós já temos aí mais de um século onde as pessoas nascem livres. A gente sabe que algumas regiões do Brasil ainda têm trabalho forçado, mas milhões de brasileiros, a maioria, vivem em liberdade. Agora, quando a gente vai para o texto bíblico, falar lá, perceber que tinham escravizados, tinham escravizadas, é interessante a gente pensar num negócio, assim, que o evangelho era acessível para todos, para os senhores e para os escravizados. Mas mesmo esse evangelho de senhores e escravizados, mesmo a gente não tendo hoje escravizados aqui no Brasil, mas nem por isso ele deixa de trazer o quê? Informações, verdades, ensinamentos para nós. Então, se fosse assim, por exemplo, a gente não estudaria os filósofos. Então, por exemplo, um cético chega para mim e fala: Felipe, eu não acredito na Bíblia porque ela é muito antiga. Eu vou olhar para ele e vou falar: mas espera aí, você acredita em Platão? Você acredita em Aristóteles? Em Heráclito? Né? Então, assim, a gente tem essa questão, né? Aí só uma curiosidade, né? A escravidão na Bíblia é interessante porque você tinha geralmente duas formas de ser escravizado, né? Você poderia ser um prisioneiro de guerra, então um exército invadiu o teu território e você foi preso, como por exemplo é o caso da serva de Naamã, né? Que ela foi ali, servia o general que invadiu. E você tinha o caso da escravidão por dívida, né? Então, nessa escravidão por dívida, se eu empresto um dinheiro seu, Isaac, o seu pastor José Wagner, e pastor Isaac e pastor José Wagner, e eu não pago, naquela época o nome não ia para o Serasa.
O nome era o quê? Eu tinha que pagar trabalhando. Então, assim, às vezes tem essas histórias que a gente não está no mesmo tempo, mas nem por isso elas deixam de ser importantes. Mas vamos lá, pastor José Wagner, o que o senhor tem a dizer? Ainda nessa parte, né, nesse contexto todo histórico que nós temos, né, como você mesmo disse, quantas e quantas nações, né, são citadas na Bíblia e que, de fato, né, nós temos uma comprovação histórica da existência de cada uma delas, né? E mais precisamente até, né, Felipe, nesse contexto histórico todo, né, você acabou de usar uma expressão aí que nós somos, vamos assim dizer, um país livre, né, de liberdade, de pouco tempo, né? São mais de 500 anos de Brasil, mais 100 anos de liberdade. E nós estamos falando de nós, que estamos aqui bem pertinho. Então, quando nós falamos de nós aqui, nós não podemos esquecer que, juntamente quando o Brasil foi colonizado, vieram para cá, ou foram enviados para cá, né, muitos líderes religiosos com o intuito de também catequizar, também evangelizar, trazendo, dentro do conhecimento que eles tinham, trazendo informações bíblicas. E nessa época, inclusive da liberdade e da escravidão, nós temos aqui no Brasil, no século XIX principalmente, diversas caravanas, diversos evangelistas, missionários, que foram enviados aqui para o Brasil, né, por várias e várias vezes. Né, várias viagens missionárias foram enviadas aqui para o Brasil no século XIX. E aí, quando nós estamos falando aqui de viagens missionárias, nós estamos falando de viagens missionárias protestantes, que vieram para cá com o intuito de evangelizar o nosso Brasil. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, você vai ter, por exemplo, uma grande faculdade nos dias de hoje, que é a Faculdade Mackenzie, formada por protestantes, que tentaram catequizar ou evangelizar o Brasil na época, foram enviados para cá missionários, esses missionários foram expulsos daqui, e aí eles encontraram outro caminho para evangelizar o Brasil: ensinar, educar. E aí, a partir do ensino, a partir da educação, eles foram se estabelecendo. Hoje nós temos, inclusive, uma faculdade. Isso falando de nós. Quando a gente olha para um outro contexto, né, e me veio agora à memória uma outra lembrança histórica, é o fato, por exemplo, e aí, né, com todo respeito a quem a ela pertence, mas isso é fato histórico, né, porque nós estamos falando da Bíblia dentro do contexto histórico, e a Bíblia influenciando, fazendo parte da história do cristianismo e das igrejas, não só naquela época, mas no tempo atual, tentando fazer esse link. No século XIX, nós temos também a Igreja Presbiteriana norte-americana. E ela vai entrar numa disputa interna acerca da compreensão sobre a escravidão. E alguns concordam em continuar com a escravidão, outros discordam em continuar com ela. E há um cisma nesta igreja, há uma separação, vamos usar uma linguagem nossa, há um racha na igreja. E nós temos a Igreja Presbiteriana do Norte e a Igreja Presbiteriana do Sul. Isso lá no século XIX, no contexto norte-americano. E essa é uma das denominações que depois vai enviar missionários também para outros lugares, inclusive para nós aqui no nosso Brasil. E aí nós estamos falando do quê? De um contexto, de uma discussão acerca daquilo que a Bíblia compreendia sobre a possibilidade da escravidão ou não, que é um dos assuntos aqui que é abordado na nossa lição. Ou seja, assim como lá no passado havia-se todo esse contexto, onde lá naquele momento ele era aplicado, onde ele era compreendido, para os dias atuais, né, mais recentemente nós também vamos ter diversas denominações que vão trazer, com base na compreensão daquilo que a Bíblia fala historicamente, tentar aplicar, né, no contexto histórico da atualidade também, em algumas denominações. Maravilha. Ótima contribuição. Pastor Isaac, para a gente fechar esse item 1 aqui, para a gente amarrar aqui, diz uma coisa assim, nessa questão de poder interpretar a Bíblia, dê uma dica para o nosso espectador que está nos assistindo aí, nossos irmãos em Cristo, uma dica que o pastor usa aí, geralmente, quando vai preparar um sermão, alguma coisa, e depois, mesma coisa, o pastor José Wagner vai fazer, mas diga um costume seu, um hábito seu, né, que você tem, quando você tem uma dúvida no texto. Eu sei que agora isso é bem menos, né, são anos estudando a Bíblia, mas quando geralmente você tinha lá no começo, o que você fazia, o que você recorria? Dá uma dica aí para a galera.
Bem, a gente usa aquilo que a gente tem, né? Eu tinha a Bíblia. Então, o que eu fazia, né? E o que eu faço até hoje, e gosto de fazer, é ler e reler várias vezes o texto, né? Então, isso eu gosto de fazer, de pegar as ideias principais, e aí então você vai para o, né, pro esquema de estudo, de preparação, para o método, né? Onde você vai aprofundando um pouco mais, né? Eu particularmente gosto de fazer isso nas minhas preparações. Maravilha, maravilha. A minha eu vou falar no final, hein? Obrigado, vou lá. Vamos seguinte, agora nós vamos para o item 2, gente. Vamos para o tópico 2, que diz assim, os princípios da interpretação. Então a gente viu até agora que a gente precisa entender o seguinte, que falar que a Bíblia é muito antiga, falar que ela aborda temas que não estejam na nossa realidade social, não é uma justificativa correta. Porque se a gente pensar, aqueles que vão estudar medicina, aqueles que vão estudar qualquer ciência, economia, então você pega lá, por exemplo, o Adam Smith, que é um economista, né, a teoria do liberalismo econômico, veja, a realidade que ele viveu já é uma realidade que não existe mais em boa parte do mundo, mas nem por isso a gente vai desvalorizar o que ele escreveu, porque o que ele escreveu foi o fundamento para que as outras teorias viessem. Então, a gente já percebeu que não dá para usar esses argumentos culturais, históricos, para dizer que a Bíblia tem erros. Pelo contrário, isso ajuda até a aprofundar certos aspectos, como a escravidão abordada aqui. Pastor José Wagner, no item 2, está contigo, olha só, os princípios da interpretação. Então, vamos lá. Esse item 2, ele fala sobre a parte mais que é vista na parte acadêmica. Então, quando a gente vai estudar teologia, por exemplo, há uma disciplina que se é ministrada com o tema hermenêutica. Se não é uma disciplina propriamente dita, ela vai fazer parte ali de uma das disciplinas, mas ela tem essa expressão, hermenêutica. Ou seja, a palavra hermenêutica significa interpretar. Ou seja, é algo que eu vou olhar, eu vou usar técnicas, métodos e técnicas, né? O método é aquele que eu vou ter desde o início até o fim. Eu tenho um início, eu tenho um meio e eu tenho um fim. As técnicas são aquilo que eu vou usando nesse meio do caminho. As maneiras, os recursos que eu vou encontrando. Então, a hermenêutica vai ensinar-nos o método e algumas técnicas de como eu consigo interpretar melhor um texto sagrado ou a Bíblia Sagrada. E aí o autor da lição aqui, ele tenta dar algumas dicas para nós. A primeira dica sobre essa questão da interpretação, ou dos princípios da interpretação, é tentar olhar para ela e enxergar nela um gênero literário. O que é isso? Gênero literário. Bem simples, como até o autor da lição coloca para nós aqui. Você olhar para uma palavra que é uma palavra de profecia, não é a mesma coisa que você olhar para uma palavra que é um provérbio. Você olhar para uma linguagem que é uma poesia, não é a mesma coisa que você olhar para um texto da palavra que é uma parábola. Ou seja, em determinados momentos, a Bíblia vai utilizar-se de um tipo de gênero literário. Então, quando você estiver olhando para ela, tente imaginar isso. Fala assim, qual que é a linha aqui? É uma linha poética? É uma linha de profecia? É uma linha de parábola? E aí isso vai ser o gênero literário. A outra dica é a questão de identificar o público-alvo. Então, mesmo você tendo um gênero, né, literário, há um público destinado, há um alvo a ser traçado. Então, cada vez que um autor foi inspirado por Deus, Deus já mostrou para ele qual seria o público e qual era o público-alvo dele. Um dos exemplos, né, e aí vamos pegar os evangelhos, que são mais fáceis de nós compreendermos e visualizarmos isto. Por exemplo, o evangelho de Mateus. Mateus vai se preocupar em afirmar que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Rei tão esperado. E por isso nós vamos ver ele se preocupando com a genealogia de Cristo, né, entre alguns outros detalhes. Por que que Mateus está tão preocupado com a sua maneira de escrever? Porque o seu público era um público judaico. Ou seja, Mateus está escrevendo para os judeus, para aqueles
que esperavam o Messias, que esperavam o rei, e que esse rei viria da descendência de Davi, da descendência de Abraão. Então Mateus vai se preocupar em mostrar tudo isso para o seu público. Lucas, por exemplo, ele vai escrever aos gentios. Qual era a preocupação de Lucas ao escrever o seu evangelho? Era mostrar a todo um público gentil que aquele homem que estava ali vivendo entre eles naquela época era o Deus encarnado, era o Deus homem. E aí, por isso, Lucas vai usar muito a expressão filho do homem. Por isso ele escreve algumas expressões semelhantes a esta. Marcos, se eu e você observarmos atentamente o evangelho de Marcos, Marcos não está preocupado com genealogia, Marcos não vai falar tanto da questão do filho do homem, mas Marcos vai mostrar Jesus Cristo como sendo um servo de Deus, que vai sofrer as dores, mas que vence. Então, para Marcos aponta Jesus como um servo sofredor e vencedor. Por quê? Porque ele escreve para a igreja que está em Roma, sendo perseguida, que acabaram de se converter, acabaram de aceitar Jesus como Salvador, e estão sendo perseguidos pelos romanos, e estão sendo ameaçados de morte. Então, qual que era a proposta de Marcos? Não temam, sofram por amor ao Evangelho, porque assim como Cristo foi vencedor, vocês serão também. Percebeu? Que para cada escritor ele tinha um público em mente, ele tinha um público-alvo. Assim eu e você precisamos olhar para todos os demais escritores da Bíblia Sagrada também. Sempre há um público-alvo que é primário, que é o primeiro alvo de cada um deles. Depois, na sequência, qual que é a outra dica? Nós temos a questão, né, do contexto do texto. Eu preciso, tem um texto que é o meu texto imediato. Vamos aqui usar um texto muito conhecido nosso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, né, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o texto. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Mas eu preciso, para entender este texto, olhar o contexto. Onde ele está inserido? Para quem Jesus está falando? Com quem Jesus está falando? O que está acontecendo ali naquele momento? Então, um outro método de interpretação é olhar para o texto que eu estou almejando, mas para o contexto imediato dele. Eu tenho um contexto imediato, que são 2, 3 versículos antes, 2, 3 versículos depois. E eu tenho um contexto, chamado contexto mais amplo, que é, às vezes, ali o capítulo, às vezes alguns versos a mais, para fechar o assunto acerca daquele autor, ou do que aquele autor está falando. Então, são algumas técnicas que são aqui utilizadas. Nessa parte aqui, né, da questão do texto, então, por isso que até o autor da lição vai tentar mostrar isso para nós, que essa parte do contexto, a gente vai ter então essa ideia do contexto próximo, do contexto distante. Nós vamos ter, inclusive, aí sim, fazendo um link, como diz os jovens de hoje, né, um link com o texto anterior, nós vamos ter que olhar também para uma situação histórica do que está acontecendo. Lembra do que eu acabei de falar do Evangelho de Marcos? Havia uma situação histórica acontecendo. Então eu olho para o texto perto, o texto longe, mas o que está acontecendo naquele momento? O contexto histórico. Então é um outro olhar que eu preciso ter para este meu texto, né? O contexto desse momento histórico do que ele está, de tudo aquilo que está acontecendo. E aí eu preciso levar em conta essa situação, porque quando o autor escreve, ele está escrevendo para aquele momento que eles estão vivenciando, e aquilo ficaria registrado de lição e de ensino para a sua posteridade, que aí é o contexto histórico. E por último, fechando essa parte aqui, né, nós vamos ter aí uma última etapa, um último olhar para este texto, que é analisar o contexto temático. Que é isso? E aí eu vou de novo olhar para o contexto lá que eu citei ali, o Evangelho de João. João 3,16. Né, o texto ali é esse. O contexto imediato é uma conversa de Jesus com um homem já ancião, idoso, e que Jesus aponta para ele que é necessário ele aceitá-lo, recebê-lo como Salvador, para ele passar a ter uma nova vida com Deus. Esse é o contexto imediato.
qual é o contexto histórico ali do Evangelho de João? É a pregação do Evangelho para todas as pessoas. Essa pregação ela é no contexto histórico. E aí Jesus vai usar qual expressão para aquele homem? Ele vai dizer assim, aquele que não nascer de novo. O evangelista João não olha para Nicodemos e escreve assim, ó, falando de Jesus. Jesus falando para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Então o contexto histórico era para a humanidade do tempo presente, aquele que não nascer de novo. E aí, olhando para este último item, o temático, será que esta mesma expressão aparece em outros livros da Bíblia? Será que ela aparece no Velho Testamento? Será que ela aparece no livro do Apocalipse? Então, eu preciso pegar este texto e comparar ele agora com o restante das Escrituras. Porque a Bíblia, ela não pode se contradizer. O tema discorrido dentro da Bíblia não pode se contradizer. Aquilo que Deus anunciou no princípio, Ele também anuncia no fim, porque a sua palavra é única e Ele quer que todos a entendam. E se nós estamos buscando hoje a interpretação da Bíblia, ela também ficou para nós aqui nessas técnicas, né? Ficaram algumas dicas para nós, e até mesmo Deus foi didático para nós, para mostrar que aquele assunto, ele vai de Gênesis a Apocalipse, e ele vai ensinar para nós, né? Mesmo muitas vezes em algumas questões ele tendo uma revelação progressiva, né? Como a gente vai ter lá, né, dos sacrifícios, e os sacrifícios apontando para Cristo, mas fala de sacrifício. E aí Hebreus vai falar, Jesus era o sacrifício, né, final de todos. Livro do Apocalipse, ele era o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então percebe que há um contexto em toda a Bíblia, falando de um determinado assunto. O que vai ser sempre desafiador, né, vai ser sempre eu como pessoa, você como pessoa, nós buscarmos as técnicas, olharmos um pouquinho para ela e procurarmos a interpretação correta dos textos. Muito bom mesmo. Falando em técnica, uma coisa muito interessante aqui, que uma das primeiras coisas que eu estudei por 2 semestres, métodos e técnicas da pesquisa histórica. E uma das coisas que nos ensinam lá, que o pastor foi falando sobre os evangelhos, né? Marcos, Lucas, João, Mateus, que nós precisamos, antes de ler a primeira página do livro, saber quem foi o autor, quando ele escreveu, para quem ele escreveu. E é uma coisa que a gente está falando aqui de uma maneira até acadêmica, né? Mas é uma coisa que a gente consegue fazer isso no dia a dia. Você chega, por exemplo, né, para o patrão da empresa e pergunta, olha, faça uma descrição da empresa, conte como você vê a empresa. Você vai ter um tipo de relato. Aí você chega para o funcionário da empresa e fala, ó, agora eu quero que você faça a mesma pergunta, descreva como é a empresa. Aí o que a gente geralmente faz? A gente pega as duas versões e vai analisar os elementos comuns, elementos diferentes. Não significa que uma versão esteja errada, a outra certa, mas são os olhares, né? E a gente é assim, né? A gente, quando a gente vai descrever algo, a gente, querendo ou não, a gente coloca muito da nossa formação, né? da nossa visão, ainda que a gente precisa aqui deixar uma ressalva, que foi o Espírito Santo que inspirou, mas o Espírito Santo ele nunca... ele não possuiu, né? Ele não tirou da pessoa a capacidade que ela tem. Então, ela escreveu inspirada por Deus, mas dentro da sua cultura, da sua formação, e, como foi bem mencionado aqui, serve para nós. Pastor Isaac, ainda nesse item, eu quero passar uma questão aqui dessa técnica aqui. A gente começou falando no início da escola bíblica sobre esse pessoal que pega lá um meio verso e começa a fazer... e daí divulgar, vou usar um termo aqui, uma expressão aqui, as fake news gospel. Me diz uma coisa, a gente tem muitos jovens, né? Inclusive a gente está passando aqui, essa escola bíblica está sendo veiculada pelo YouTube, pelo Facebook, e enfim, gente jovem, né, pode estar assistindo a gente aqui. Qual é a dica que você dá dentro dessas técnicas aqui, pastor Isaac, quando um jovem vê uma pessoa super descolada, falando muito bem sobre Deus? Qual a dica que você dá para que esse jovem, ou essa pessoa, independentemente da idade, não acredite em tudo que está ali? O que você recomenda quando você escutar um youtuber gospel falando coisas que a nossa doutrina não diz, e para que ele não saia reproduzindo isso? O que você aconselha quando ele ouvir algo que não está muito bem do que a Bíblia fala?
ser um bereano, né? Os bereanos, eles faziam isso, né? Eles eram nobres, né? Por quê? Porque eles simplesmente não se contentavam apenas com as emoções. Eles buscavam uma profundidade no conhecimento daquilo que estava sendo dito. E olha só, e era o apóstolo Paulo que estava transmitindo a palavra. E os bereanos, eles tomaram esse cuidado. Então, eles foram impactados com a palavra, mas eles foram verificar se de fato era isso mesmo. E aí a gente percebe, né, a geração atual, ela padecendo por falta desse conhecimento, dessa profundidade, né? E nós aqui, nós estamos aqui provocando uma motivação bíblica de forma mais profunda, com esses métodos que estão sendo apresentados aqui para nós. Então, nós precisamos, de fato, verificar se as coisas que está sendo dita é assim mesmo ou não. Se a gente não se preocupar com essa busca, com essa profundidade, é possível que seja essa pessoa como assim, aquela pessoa que qualquer vento de doutrina ele está sendo levado de um lugar para o outro, né? Então, fica aqui a nossa sugestão. Maravilha, muito bom. E nós vamos continuar estudando, e até eu quero fazer aqui uma sugestão, né, um pedido. Você que tem alguma dúvida, às vezes, sobre um conteúdo bíblico e que você gostaria, você está nos assistindo pelo Facebook, né, os comentários do YouTube estão liberados também? Estão liberados também, ó. Você que está assistindo aqui, ó, pelo Facebook, pelo YouTube, e você fala, olha, tem um texto bíblico que eu ainda não consegui entender, não tive uma explicação que me fez entender. Ó, deixa nos comentários aí. Deixa nos comentários, coloca aí, que a gente depois vai estar entrando em contato aí, né? A gente vai estar aí com 300 livros para nos ajudar também, mas a gente vai estar entrando em contato. Pode confiar. Terceiro item aqui. Então, olha só, gente, a gente falou que a Bíblia ela é válida, o fato dela ter temas que não são atuais não tira dela a sua importância, pelo contrário, né? Porque toda a ciência também é produzida com base naquilo que aconteceu em muitos experimentos anteriores, tá? A gente falou sobre técnicas de interpretação e uma das técnicas aqui quero reforçar, quero colocar aqui, que é conhecer o autor do texto. Conheço o autor. Na história a gente trabalha com eixo espaço-tempo, ou seja, onde ele estava e quando ele escreveu, aqui conhecendo o autor. E mais uma coisa, né? Eu vou usar uma brincadeira aqui para a gente já ir para o tópico 3, que é a seguinte, né? Se a gente ler uma parte da Bíblia, a gente vai achar que Deus é uma ave, né? Se a gente ler porque tem a metáfora, né? Uma metáfora, né? Olha, debaixo de suas asas. Então, se você ler uma parte da Bíblia, fala, não, mas Deus é uma ave, então, ó, debaixo das asas dele, ou é um ser que tem asas, né? Agora, se a gente ler talvez outro texto da Bíblia, a gente já vai ter uma outra visão. A gente vai ter uma outra, sua voz como um trovão, né? Na sua coxa está escrito o nome. Então, assim, gente, a gente precisa entender o texto, né? Porque tem livros poéticos, livros históricos, as profecias. Mas, aprofundando ainda mais, o item 3, pastor José Wagner aqui, eu vou fazer um comentário aqui assim, ó. Eu vou pedir para o pastor começar sobre a interpretação, mas depois eu também quero ouvir a mesma opinião do pastor Isaac aqui. Com quem que eu começo? Para ou ímpar? Vamos lá? Eu escolho. Então eu vou passar para o visitante, mas depois eu quero ouvir também do pastor José Wagner. Vai lá. O método de interpretação. Primeiro, eu gostaria de começar falando, Felipe, que todo cristão ele precisa de buscar esse aprofundamento bíblico, né? Buscar um método correto de interpretação. Por quê? Porque é a forma da gente evitar uma interpretação errada dentro das Escrituras, dentro da palavra, né? E aí a gente percebe aqui, por este exemplo, que Paulo dá a Timóteo, né? Aí Paulo ele enfatiza para Timóteo e diz o seguinte: Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, né? Desde a sua infância. E aí ele continua dizendo aqui, né, 2 Timóteo capítulo 3,16, a palavra, Timóteo, é útil para ensinar, né, essa verdade, para condenar o erro, é útil para corrigir as faltas
ensinar de maneira certa a forma de você viver, né? E aí o interessante é que existem métodos para que a gente possa fazer uma interpretação correta, a fim de que a gente possa evitar esse erro, ok? E aí eu não sei se eu já entro no método ou se você agora quer fazer o trocadilho com o pastor Wagner. Pode entrar no método. Ok, então vamos entrar no método, né? A proposta do método, ou melhor, para uma profundidade nessa interpretação, a sugestão aqui para a gente é um método indutivo, né? E qual é a forma desse método indutivo aqui, Felipe? Por exemplo, são 3 passos que nós temos que seguir. O primeiro deles aqui é fazer uma observação do texto que nós estamos lendo. O que nós vemos nesse texto, né? Então, eu preciso de ler esse texto várias vezes, sem pressa, prestando atenção aos detalhes e até mesmo fazendo perguntas para esse texto, né? Por exemplo, quem, o que, né? Onde, quando, por quê, como. Então, são perguntas fundamentais que faz com que a nossa visão nesse texto seja ampliada dentro do seu contexto nesse sentido. E aí, é claro, a gente precisa depender também, acima de tudo, dessa ação gloriosa do Espírito Santo para que haja uma ação eficaz nessa profundidade de busca da interpretação. O segundo passo aqui é a interpretação, né, correta desse texto. Então, o método indutivo, além da observação, ele nos provoca a fazer essa busca da interpretação correta. Então, é algo que vai mais além, né? É saber o que o autor bíblico está querendo dizer. Então, a gente precisa se preocupar com isso. Entender melhor o que a Escritura ela está querendo narrar. Então, ou seja, é necessário fazer perguntas quanto à questão do texto, no sentido de quem escreveu, para quem escreveu. Então, a gente precisa se preocupar com essa questão também. O que a passagem diz, quais são os contextos próximos, amplos, históricos, temáticos, como já foi dito aqui. Então, a gente precisa ter essa preocupação na investigação do texto. Então, isso vai fazer com que a gente evite erros de análise dentro do contexto. E aí, terceiro e último também método para a gente é a gente fazer a aplicação também desse texto. Então, essa aplicação aqui trata-se sobre a questão da vivência dessa verdade, né? E quando se trata sobre a vivência dessa verdade, então é no sentido pessoal, né? Então, por exemplo, essa verdade ela precisa ser direcionada para mim. Ela precisa ser direcionada para mim. Mas também ela precisa ser precisa também. Essa verdade. Então, no sentido de ser precisa, ser direcionado para o centro do meu problema. Então, também é um outro fator aqui que essa interpretação ela nos leva. E também, por último, a questão da prática, né? Deve apresentar algo, né? Então, essa verdade ela precisa conduzir, precisa ser possível, né? Deve ser aplicada. Então, eu preciso identificar aqui a questão de pecado, quais os pecados que eu tenho que abandonar quando ela mostra para mim, alguma condição que eu preciso atender, né? Um novo pensamento acerca do que Deus está trazendo, né? O que a palavra está trazendo nessa revelação sobre Deus. Então, são questões que eu preciso me preocupar quanto a essa questão da interpretação. Então, esses são os caminhos que a gente precisa de nos aprofundar. Maravilha. Pastor José Wagner, é o seguinte, eu vou te colocar aqui numa situação, vapt-vupt, ou seja, uma situação bem rápida aqui, mas vamos lá. Fala para nós um texto bíblico que muitos cristãos, qualquer um da sua escolha, que muitos cristãos, eles entendem de uma forma, dependendo da situação, talvez pela sua inexperiência, pela sua pouca vivência,
e que é diferente, e que a interpretação correta dele é outra. Você tem um exemplo prático para nós aí? Um texto, uma passagem bíblica que muitas pessoas veem de uma forma e ela é outra. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho. Se o pastor fosse falar desse, me desculpa. Eu ia dar um exemplo rapidinho da prosperidade, que a galera distorce muito. Mas assim, entendeu a ideia? Qual é o seu? O que você vê aí? Entendi a ideia sim, Felipe. Vamos lá. Como você falou, o assunto prosperidade é distorcido por alguns. E um outro assunto, e eu acho ele até extremamente difícil, vamos pegar assim, acho que até por isso que Pedro lá no comecinho, o pastor Isaac fez a citação de Pedro, né? Pedro falando de Paulo, tem coisa que Paulo escreveu que, como se Pedro estivesse falando assim, nem eu estou entendendo muito direito aqui não, né? Então segura lá, deixa eu dar uma perguntada para ele primeiro, para ver como é que ele escreveu. É o texto, as escritas de Paulo aos Romanos. As escritas de Paulo aos Romanos é um texto extremamente difícil e que há muitas distorções de interpretação. Porque ali o apóstolo Paulo, ele aborda sobre lei em dois momentos. Em dois momentos não, com dois vieses. Paulo é uma pessoa extremamente, e aqui a gente precisa compreender isso, extremamente culto. O conhecimento que ele tinha das Escrituras era muito grande. O conhecimento que ele tinha, né, de todo o contexto do Velho Testamento era muito amplo. Ele vai ter a compreensão de quem é Jesus na sua conversão. Mas o conhecimento das Escrituras dele, desde os 4 anos de idade, ele estava na melhor escola da época. E ele vai, né, os autores vão relatar isso para nós. Então, quando ele faz as suas escritas, ele escreve daquilo que ele já havia aprendido, e ele acrescenta agora a graça que ele alcançou. Então há momentos da escrita de Paulo que ele fala da graça, e ele fala ao mesmo tempo daquilo que alguns não compreenderam ainda. E aí ele vai usar principalmente essa ideia das leis, por exemplo, no livro de Romanos, uma hora ele fala da lei moral de Deus, que não pode mudar, mas tem hora que ele fala das leis que eram leis de rituais, de sacrifícios, e que elas terminaram em Cristo. E muitas pessoas pegam isto e colocam como se fosse uma coisa só. E acham que Paulo está falando de que Deus, quando Jesus vem, ele aboliu todas as leis indistintamente. E aí a gente vai ter lá uma situação relacionada à abstinência, nós vamos ter uma questão relacionada à guarda do sábado, nós vamos ter outras questões ali que Paulo aborda, né, a questão das ofertas e dos dízimos, e tudo isso está lá, nos escritos de Paulo aos Romanos. Então, é desafiador? É. Muita gente distorce? Sim, muita gente distorce, muita gente não compreende, mas ali no texto de Romanos há essa... Para Paulo, isso estava bem claro na mente dele. Mas para aquele que vai ler agora, ele precisa ler um pouquinho com mais atenção, porque uma hora vai ser uma lei eterna e para sempre. Outra vai ser uma lei que era transitória e que estava acabando. E eu vou me permitir agregar aqui. Ele vai precisar conhecer um pouquinho, vai precisar conhecer um pouquinho da história de Roma, né? Também para entender os romanos. Muito bom mesmo. Eu ia falar rapidamente, meus irmãos, sobre a prosperidade. Por exemplo, aqui estou no meio de 2 teólogos e eles vão poder aqui me ajudar também, caso eu cometa alguma heresia muito grande, tá? A gente pede ajuda também para o André editar o vídeo aí e tal. Mas assim, a prosperidade ela é bíblica, meus irmãos. A prosperidade ela é bíblica. Mas, infelizmente, ela não está sendo pregada como a Bíblia diz. Então, esse é um tema que confunde muitas pessoas. Existe a prosperidade na Bíblia, a gente consegue perceber, mas ela não é a doutrina fundamental da Bíblia. A Bíblia traz a salvação em Cristo Jesus como base, entende? E nós temos diversos personagens bíblicos que não foram ricos, não foram prósperos materialmente, mas foram prósperos espiritualmente. A gente pode falar do próprio Paulo, né? O próprio Paulo que poderia ter uma vida próspera materialmente, mas isso optou. E ele diz que tudo, que ele tratou como refúgio, tudo que ele tinha antes, entre aspas, a tal prosperidade, como é dita muitas vezes por aí, pelo reino de Deus, que vale muito mais. E eu gosto muito, né, quando tem aquele verso que diz assim, olha,
E os leves e momentâneos sofrimentos, né, não são nada comparado com o que está com a coroa, né? Então, assim, veja que é um assunto, né, atual ainda, mas que muitas vezes não tem a interpretação correta, e por isso é importante essa reflexão aqui. Vamos para a aplicação então agora? Vamos lá ou mais algum comentário? Vamos lá? Seguinte, Pastor Isaac, interprete as escrituras visando a prevenção. Essa aqui é o nosso primeiro ponto de aplicação. Estamos aqui. Quanto à questão da prevenção, meus queridos, aqui é o seguinte, a falta do conhecimento, ela resulta nessa falta da instrução ou na sua deficiência, né? Então, quanto à questão aqui da prevenção, ela é importante por quê? Justamente para que isso não ocorra, né, conosco. Então, ou seja, nós precisamos ter em mente que o conhecimento aqui proveniente de um contexto sagrado, vai trazer aqui uma imunidade para a gente, né? Então, aí nós estamos falando uma imunidade contra os enganos, né? Então, o autor até informa isso aqui para a gente, né, que quando nós fazemos uma busca mais profunda dentro do seu contexto, então é como se nós estivéssemos aqui recebendo essa imunidade contra as heresias. E Paulo ele vai citar isso para a gente na segunda carta, Coríntios capítulo 11, versículo 13, ele diz que os falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, eles já tinha na época do apóstolo Paulo, por isso eu entendo que ele cita, e agora, principalmente nos nossos dias de hoje, como que está essa realidade? Então, como que nós vamos identificar esses falsos apóstolos? Fazendo uma busca profunda aqui dentro do seu contexto, buscando essa imunidade, e assim, então, a gente vai ter a prevenção, né? Então, a gente precisa se esmerar nisso aqui. Então, a proposta para a gente é entender o sentido real das Sagradas Letras, para que a gente possa, então, nos tornar sábios para a salvação, né, mediante a fé em Cristo Jesus. E aí me faz lembrar, Felipe, de uma ovelha minha. Essa semana nós estávamos conversando sobre o assunto, e muito próximo de nós, né? O tio dela foi orientado pelo seu pastor, graças a Deus. O tio dela não é da nossa instituição, né? Mas eu gostaria muito que ele fizesse parte, porque o líder dele disse o seguinte, né? Olha, você não precisa ler a Bíblia. Eu lendo já é o suficiente. Olha só, parece que está tão distante de nós, mas essa realidade existe. E aí, então, meus queridos, nós estamos vendo aqui nesta manhã o seguinte, da importância de todos nós buscarmos o conhecimento e a profundidade para que a gente possa saber defender, né, daquilo que é herege, daquilo que não, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso. Amém. Falando, né, você falou em imunidade, eu lembrei da vacina, né? Em tempos que a gente está desejando uma vacina aí, tem uma vacina que já está na mão, a vacina contra a prevenção das heresias, gente. E pastor, item 2, pastor José Wagner, interprete as escrituras visando a submissão. Amados, da mesma forma, com a mesma intensidade de que eu e você servimos a Cristo, olhamos para Ele e vemos nele Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas e nos submetemos a Ele em adoração, em louvor, em oração, assim também a gente precisa olhar para a palavra de Deus e nos submetermos a ela. Ser submissos. Esse é outro desafio. Muitas pessoas hoje em dia, elas querem dar a sua própria interpretação, a sua própria versão àquilo que a Bíblia escreveu. E isso é errado. Como disse o pastor Isaac, não está tão distante de nós, nesta semana ou nesses dias, tem circulado nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, né, de um pastor até conhecido na mídia social, onde ele diz que as linhas das Escrituras Sagradas não são suficientes e é necessário haver uma reinterpretação da Bíblia.
Eu preciso reinterpretar ela. E eu não estou falando aqui de alguém que é desconhecido, amados. Eu estou falando aqui de um personagem que é extremamente conhecido nas redes sociais e no Brasil. Um pastor, teólogo de uma outra denominação, o respeitamos como pessoa, mas somos totalmente contrários à maneira como ele interpreta essa situação, onde ele diz que as linhas da Bíblia, elas não são suficientes. O primeiro ponto de regra, o primeiro ponto de fé da igreja cristã é exatamente este. A Bíblia é a única regra de fé e prática. E diante disto, nós precisamos então nos submeter à vontade dela. Por isso, nós vamos ter diversos autores aqui, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, falando isso para nós. Isaías diz, os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos. Nós vamos ter lá Salmos falando para nós que a Bíblia é como se fosse uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. É como se ela dissesse para nós, você está andando na escuridão. Sem a Bíblia, você está andando na escuridão. Então ela é a guia, a Bíblia é a luz que vai nos guiar no caminho. No Novo Testamento, nós vamos ter Jesus Cristo falando, pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E Pedro diz que nenhuma interpretação nenhuma profecia é de particular interpretação. Ou seja, amados, nós somos desafiados diariamente a sermos submissos à palavra do Senhor. João diz assim, que nós vamos ser conhecidos de Deus porque nós amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Quando ele fala aqui de mandamento, não são somente os 10 lá de Êxodo, é sobre todos os mandamentos que são princípios bíblicos e imutáveis. É toda a palavra. E o texto termina dizendo assim, e eles não são pesados. Vai valer a pena sempre se submeter à vontade da palavra de Deus. Amém. Essa submissão é muito interessante, pastores, porque às vezes você vai fazer um estudo biográfico na história. Então, por exemplo, eu admiro como líder político o pastor Martin Luther King, pela luta aos direitos civis nos Estados Unidos, toda a questão do voto. E eu fui aprofundar a pesquisa do trabalho do pastor lá que liderou para que os negros pudessem votar nos Estados Unidos. E quando eu fui conhecer a biografia, você às vezes encontra coisas que você não queria. Então, às vezes você vai ler um texto, vai aprofundar um conhecimento, e a verdade que você encontra, ela faz você ter uma outra interpretação, uma outra visão daquele fato. É incrível porque a Bíblia faz isso com a gente. Porque às vezes a gente está num caminho que a gente acha que o caminho está iluminado. Mas aí vem a palavra de Deus e fala e mostra que a gente não está no caminho iluminado, não. Iluminado aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. E aí a gente precisa ter maturidade para entender essa verdade e ir para o caminho certo. Então é interessante isso da gente ter essa submissão. Saber que algumas verdades bíblicas vão confrontar o nosso estilo de vida. Meu querido irmão, nós já estamos chegando aqui no desafio apologético. E esse desafio apologético é muito legal. Eu quero destacar uma coisa aqui. Se você gostou desse estudo bíblico, até para você que não gostou, talvez você que não gostou, a gente precisa mais ainda. Olha só, gente, eu quero dizer para vocês que se você quer interpretar melhor a Bíblia, olha só, tem um curso na plataforma ctlap.com.br, plataforma ctlap.com.br, que disponibiliza o curso Como Interpretar a Bíblia. Uma pergunta, 100% online, olha só. Então, você quer conhecer mais, quer se aprofundar mais, quer poder ter mais certeza na hora de interpretar um texto bíblico? Olha, a gente está à disposição, mas também tem essa ferramenta importantíssima aqui, que é o estudo ctl.com.br, é o site, e o curso 100% online, Como Interpretar a Bíblia. Muito bem, estamos chegando aqui ao final dessa escola bíblica. Muito obrigado para você que participou. Nós queremos aqui agradecer muito o pastor Isaac Rizzi, que tenho muita alegria em dizer que foi meu líder nessa igreja aqui do Afonso Pena. Deus abençoe sua vida. Pelas grandes contribuições, pastor José Wagner. E também eu deixo agora para essas considerações, antes da gente fazer oração pelas ofertas, eu passo para vocês darem suas últimas considerações nessa escola bíblica.
Pastor Wagner, você me permite falar um pouquinho nesse final de escola bíblica aqui, em nome do Ministério de Evangelismo Regional? Nós estamos aí com esse desafio, juntamente com os irmãos, né? Coordenando, juntamente com uma equipe, o Ministério de Evangelismo Regional. E nessa ocasião, meus queridos, eu gostaria de agradecer o empenho desta igreja nas ações missionais. Nós agradecemos de uma forma carinhosa todos os nossos queridos irmãos pelas suas contribuições, tanto orando quanto indo, e nós sabemos que essa igreja é uma igreja missional, uma igreja ativa em missão. Então nós agradecemos nossos queridos irmãos que levam o evangelho nessa ousadia e poder do Espírito Santo e através das suas contribuições. Estamos com projetos aí, desenvolvendo projetos maravilhosos que vai retribuir, né, retornar para a igreja local em ferramentas a fim de que possa estar colaborando com os irmãos para esse empenho e essa continuidade da obra missional. Então a nossa fala aqui é a nossa fala de gratidão e muito obrigado, pastor Wagner, por essa oportunidade de estar aqui com vocês e juntamente com essa companhia do Felipe, né, e participar desse estudo maravilhoso aqui nesta manhã de hoje. Nós que agradecemos. E pastor José Wagner, suas considerações. Tem uma expressão que o apóstolo Paulo usou uma certa ocasião com um rei, e aí de repente chegou uma hora que ele estava sendo convencido, aí ele falou assim: para Paulo, para, as muitas letras me fazem delirar, né? Amados, então é o seguinte, como disse o Felipe, né, se aqui, né, tem muita informação, tem muita informação, mas não deixe de entrar em contato. O vídeo fica à disposição, então vai lá, volta, retorna, reveja de novo, assista novamente, reveja, né, a forma de interpretar, a maneira correta, e ainda, se ficar qualquer dúvida, faça contato conosco, nós teremos o maior prazer, né, de poder sanar, na medida do possível, né, sanar a sua dúvida. Se não soubermos de imediato, vamos pesquisar, vamos correr atrás e vamos tentar trazer a você, né, a resposta bíblica sobre o assunto que você deseja conhecer um pouquinho mais. Obrigado pela sua participação e que Deus continue te abençoando grandiosamente. Maravilha. Eu já quero deixar avisado aqui, tá? Nós vamos orar e concluir daqui a pouquinho, mas próximo sábado, próximo estudo bíblico é a lição 6. Jesus é mais do que um simples homem. Gente, outro assunto que gera polêmica, hein? Jesus é mais do que um simples homem, então você não pode perder esse estudo. Tem muita gente batendo no seu portão, falando coisa aí, você tem que ficar ligado, hein? Essa pergunta vai ser respondida biblicamente sábado que vem, hein? Cuidado, tem gente batendo no seu portão, você falando coisa que não deve. Então, acompanha conosco sábado que vem. Vamos orar então? Muito obrigado pela sua participação, por você ter feito um comentário, ter assistido, ter curtido, compartilhado, e até o próximo estudo bíblico. Então vamos orar principalmente também pelos ofertantes da escola bíblica. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento de estudo bíblico. Pai, nós entendemos que o nosso principal professor é o Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pela presença do pastor Isaac, Senhor, pela presença do pastor José Wagner, o Senhor ter me permitido estar aqui hoje, por toda essa equipe que trabalha na mídia, Senhor, abençoe cada um deles, e Deus, nós te louvamos por esse momento. E agora, Pai, colocamos na Tua presença os ofertantes da escola bíblica, Senhor, os dizimistas também da Tua igreja, mas em especial esses ofertantes, que o Senhor possa estar abençoando poderosamente a vida de cada um, mantendo o trabalho, Senhor, para aqueles que não têm, que o Senhor possa proporcionar o emprego, e Deus Todo-Poderoso, que essas ofertas alcancem vidas, pessoas salvas por Cristo Jesus. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém